Olá pessoal, tudo bom? Sou a farmacêutica Isadora, sou farmacêutica aqui no estado do Piauí e sou especialista em farmacologia clínica, né? Então, devido a esse momento que estamos passando da pandemia do novo coronavírus, o evento, né, o primeiro Congresso Nacional de Obstetrícia e Temas Neurológicos vai ser realizado de forma remota. Irei falar um pouquinho, abordar um pouco sobre o assunto, o uso de medicamentos durante a gestação. Quero primeiramente agradecer a organização do congresso, né, por ter me convidado, por fazer parte do grupo de palestrantes. Então, pessoal, quando falamos em gestação, né, em período gestacional, em gravidez da mulher, já temos a ideia que nesse período acontece, né, uma grande transformação fisiológica no organismo da mulher, certo? Então ela passa por várias alterações, né? E sendo que a maioria dessas alterações são não patológicas, né? São alterações que acontecem mesmo por conta do período gestacional, né? Vai acontecer algumas alterações. Relacionando algumas dessas alterações, eu poderia citar para vocês sobre a absorção dos medicamentos, né? Nesse período acontece de forma um pouco mais lenta, né? A absorção dos medicamentos, porque a motilidade intestinal da mulher também fica mais lenta, então devido a isso a absorção dos medicamentos também fica um pouco mais lenta, né? O corpo da mulher também vai interferir, né, nessas alterações na distribuição dos medicamentos para chegar até o seu alvo, né, onde vai atuar e aliviar aqueles sintomas, né, patológicos que estão sentindo naquele momento, né, gestacional. Então, isso pode acontecer, né, durante o período gestacional. Então, o que é que deve ser levado em conta, pessoal, nesse período gestacional? É que muitos medicamentos, eles conseguem, né, eles podem atravessar a barreira placentária, ok? E essa travessia dessa barreira placentária pode atingir, né, o feto e causar toxicidade, ok? Pode causar algum prejuízo, pode prejudicar de alguma forma diretamente ou indiretamente o feto, né? Vou falar um pouquinho isso mais na frente, tá? Então, em relação aos medicamentos que são mais prescritos durante o período gestacional, os principais, sulfato ferroso, paracetamol, iosina, que é um medicamento para tratamento de sintomas, né, de cólicas gastrointestinais, antiácido, né, AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais também, né, que são os anti-inflamatórios que não são à base de hormônios. Nesse período também pode haver o uso deles, né. Então, de forma geral, antipiréticos, né, analgésicos, antiespasmódicos são bastante utilizados nesse período, tá? Então, esses fármacos, eles só podem ser usados no período gestacional quando o risco e o risco-benefício justificar, né, o risco para o feto, tá bom? Então, por exemplo, contra os usos dos anti-inflamatórios esteroidais, né, que são os glicocorticoides. Então, o uso deles, né, podem ser teratogênicos para o feto, né? Então, por isso que deve ter um certo cuidado, né, quanto ao uso desses medicamentos. Então, além da utilização dos fármacos, né, com prescrição médica, não cito só esses, né, que são utilizados durante a gestação. Tem aqueles medicamentos, né, pessoal, que são utilizados por conta própria, né, que é a automedicação. Então, nesse período também pode acontecer, né. Destaca-se aí na automedicação o paracetamol, o Buscopan, que é utilizado para cólica, e a dipirona, é o recorde, né, porque nesse período a gestante sente muita dor, né, na região do útero, dores de cabeça, né, e faz o uso ali da dipirona, né, faz esse uso indiscriminado, né, esse uso sem a indicação do médico, né, por conta própria.
Então, se a automedicação ela já é proibida, né? Ela já é um problema, já é um problema para as pessoas em geral que não passam, que não estão gestantes, né? E não é aconselhável que faça automedicação, então imagine para a gestante, isso é completamente proibido, né? Por conta, né, principalmente do que eu falei para vocês anteriormente, que os medicamentos, né, os fármacos, eles conseguem atravessar a barreira placentária, então isso pode trazer um certo prejuízo para o bebê, né? Pode causar algum dano no bebê, no feto. Então, pode ter, né, pessoal, medicamentos, pode trazer esses medicamentos usados como automedicação, né? Pode trazer sérias complicações, como desenvolvimento, né? Um desenvolvimento no feto, né? Com malformações, uma hemorragia, um aborto prematuro, né? Também pode acontecer. Então, o ideal é que durante o período gestacional, a mulher, especialmente nos 3 primeiros meses, no primeiro trimestre, ela não faça uso de nenhum medicamento. Porque nesse primeiro trimestre é onde acontece a divisão celular do embrião, que é para a formação dos órgãos e tecidos. Então, não é adequado que ela faça esse uso, né? E pode ter muitos riscos de malformações que nesse primeiro trimestre é maior do que nos outros períodos, né? Do que nos outros meses. Então, por isso que tem esse cuidado também, essa cautela, né? Então, que muita gestante não tem esse conhecimento, né? Só o médico mesmo acompanhando é que vai dar essas informações seguras para ela, né? Então, a utilização do medicamento sempre tem que ser com muita cautela e sujeita a criteriosa avaliação, tá bom? Contra o uso daquele medicamento, por quanto tempo ela vai usar, né? Porque sempre pensando no risco que pode causar não só para a gestante, né? Mas também para o feto, né? Principalmente para o feto, né? Que é um organismo ali que está em desenvolvimento, ali que está se formando, né? Então, o uso de alguns fármacos, de alguma substância, pode ser potencialmente perigoso, né, nesse período. Então, de acordo com as pesquisas, então, muitas gestantes, né, fazem o uso de medicamentos por conta livre. E nem falo só, pessoal, dos medicamentos que são usados, a automedicação, né, mas também os outros tipos de drogas, como drogas sociais, tabaco, o álcool, né, então a gente sabe que é uma classe especial, mas que tem esses casos especiais, né? Tem gestante que faz o uso de bebida alcoólica, de drogas, né? Como cocaína, como a maconha, a heroína. Então, essas substâncias também são potencialmente perigosas, né? E podem causar alguns defeitos, alguns problemas no feto, que eu vou falar para vocês, né? Sobre cada classe, um pouquinho de algumas classes de medicamentos mais utilizadas durante o período gestacional, algumas dessas drogas, e vou estar sempre relacionando essa droga, esse medicamento, com a causa que pode ocorrer devido ao uso, tá bom? Vou falar um pouquinho, o foco principal vai ser sobre isso, tá? Então, os medicamentos, né, tomados pelas gestantes, chegam ao feto, sobretudo pela placenta, né? Através da placenta. A gente já tem essa ideia, né? Então, é o mesmo trajeto percorrido pelo oxigênio e nutrientes, né, necessários para o crescimento e desenvolvimento do feto, tá bom? Ele consegue chegar. Então, os medicamentos, né, eles podem atingir o feto, né, e eles podem, durante a gestação, eles podem afetar o feto de várias formas. Então, citei aqui alguns exemplos, né, no material que eu preparei para vocês para apresentar. Então, eles podem agir diretamente sobre o feto, provocando o desenvolvimento anômalo dele, né, como defeitos congênitos ou morte. Eles podem afetar a função da placenta, tá bom? Então, normalmente, como ele afeta a função da placenta? Eles podem causar um estreitamento dos vasos, uma constrição. Então, esse estreitamento dos vasos vai causar o quê?
reduzir o suprimento de oxigênio e nutrientes, porque vai reduzir a passagem de sangue, né? Então, consequentemente, vai reduzir a passagem de nutrientes e oxigênio ao feto, né, vindo da mãe, né? E às vezes o resultado desse fatorzinho aí é um bebê com baixo peso e subdesenvolvido, né? Pode acontecer. Eles podem fazer com que os músculos do útero se contraiam com força também, lesionando indiretamente o feto, né? Então isso pode reduzir o fornecimento de sangue, provocando um trabalho de parto prematuro. Pode acontecer, né? E também, como eu citei aqui, eles podem afetar indiretamente. Por exemplo, muitas vezes a gestante nesse período precisa fazer o uso de algum antipertensivo, né? Para diminuir um pouco a pressão arterial. Então, essa diminuição, certo, da pressão arterial pode causar uma redução do fluxo sanguíneo, consequência, né? Então, essa redução do fluxo sanguíneo vai reduzir o fluxo sanguíneo para a placenta, né? E vai diminuir o suprimento de oxigênio e nutrientes para o feto, né? Consequentemente, né? Todos são consequências. Então, o modo, né, pelo qual o medicamento afeta o feto, ele vai depender de alguns fatores. Então, algum desses fatores é a fase de desenvolvimento do feto, a concentração da dose do medicamento, né? Nem toda a concentração do medicamento vai afetar o feto, claro. Por isso que o médico faz uma avaliação, faz um planejamento ali da medicação que ela vai ser usada, uma concentração adequada para aquele período gestacional, né? Para aquelas condições clínicas que a paciente está passando, a gestante, né? Então, por isso que nem toda a concentração afeta. A composição da mãe, né? Que afeta a quantidade de medicamento que está ativo, né? E disponível também, né? E outros fatores, por exemplo, se a mãe estiver sentindo muita náusea, muita ânsia de vômito e tendo mesmo o acontecimento de estar vomitando, então é possível que ela não absorva uma quantidade tão grande assim de medicamento. Então, essa quantidade tão grande de medicamento pode ser que não consiga, né, chegar ao feto, né? Pode ser que não tenha essa exposição ao feto, né? Vai ser menor essa exposição, né? Então, pessoal, quando a gente fala nessa questão que eu tô falando com vocês, né? Sobre medicamento durante a gestação, cuidados, né? Sempre eu tô batendo nessa tecla que tem que ter um cuidado, que tem que ter uma cautela, que precisa tomar, sempre avaliar os riscos que aquele medicamento pode trazer durante a gestação, né? Durante aquele período, durante aquelas condições clínicas que a paciente está passando, né? Então, eu aponto, né? Gosto de apontar sobre o marco histórico que teve de um uso de um medicamento, que foi a talidomida, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, né? Certamente acho que sim, né? Porque marcou muito a história, né? Esse uso da talidomida foi uma tragédia, né? Literalmente uma tragédia que aconteceu lá pelo início da década de 60, ok? Então, marcou o início de uma reflexão e de uma especial atenção da prática médica, né, sobre o uso de medicamentos na gestação. Daí, então, entre aspas, serviu de lição, né, para que medicamentos, principalmente para gestantes, que é uma classe, né, de população, de paciente que sofre muitas alterações fisiológicas, né, precisa ter um cuidado, né, precisa ter uma atenção clínica, uma atenção maior, né, quanto ao uso principalmente de medicamentos. Então, a talidomida, resumindo para vocês, ela foi descoberta na Alemanha lá por volta de 1953. Então, ela era para ser agregada a antibióticos, certo? Mas ela foi conhecida mundialmente lá por volta de 1957 como sedativo e hipnótico, né? Só que muitas gestantes faziam esse uso da talidomida para combater enjoos matinais. E era um uso que se tornava bastante eficaz, né? Conseguia não sentir enjoos, né? A gestante conseguia não sentir enjoos, né? Era bastante utilizado. Então, por volta de 1961, cerca de 10 a 15 mil crianças nasceram com mais malformações após as mães, né, terem ingerido
a talidomida, esse medicamento. Então, ela simplesmente era só uma conformação espacial dos átomos, né? Resumidamente aqui, eu falando para vocês, né? Então, uma alteração, uma conformaçãozinha nos átomos da molécula da talidomida, ele acabou resultando, né, em propriedades biológicas ou diferentes, né, que eram atividades que eram exercidas dentro do organismo ser vivo, né. Então, com as pesquisas clínicas, descobriu, né, que somente o isômero de estrógeno, que é uma conformação espacial lá das moléculas da talidomida, né, era responsável pelas propriedades analgésicas, sedativas e hipnóticas. Mas a outra conformação que tinha na talidomida perante o organismo que poderia acontecer, que foi o que aconteceu então, né, que era a levógera, era teratogênica. Então isso acontecia, provocava mutações sobre o feto, né, causou essa malformação no feto, né. Então, estudos clínicos então foram feitos, né, até chegar a essa conclusão sobre mãozinhas e os pés saíam em formações bem fechadinhos, né? Não tinha a formaçãozinha da mão, do pé, né? Como acontece, né? Como acontece, não tinha. Então, estudos clínicos têm auxiliado muito a esclarecer, né, pontos obscuros. Né, estão mais efetivas contra esse uso de medicamento na gestação, então sempre faz a pesquisa clínica, né, daquela molécula, efetivas contra esse uso de medicamento na gestação, então sempre faz a pesquisa clínica, né, daquela molécula, e principalmente se aquela molécula, se aquele fármaco, né, ele vai causar algum risco para o feto, em que concentração, em que frequência de uso, né? Então hoje já tem esse acompanhamento, principalmente nas pesquisas clínicas, né? Quanto ao medicamento, né? Então aqui, a Agência de Administração, né, de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que é a Medicamentos dos Estados Unidos, que é a FDA, hoje ela exige que a específicas possíveis, tá, ok? Então, hoje, recentemente, a bula já vem bem, ela inclui as informações mais específicas possíveis, tá, ok? Então, hoje, recentemente, a bula já vem bem robusta, né, bem específica. Ela já fala sobre os riscos de tomar aquele medicamento durante a gestação e a amamentação. Vocês podem observar que a bula já vem descrevendo, né, os riscos que podem acontecer. A evidência que identificou esse risco, né, já tem também informações, né, que é para ajudar o profissional de saúde, o médico, né, a escolher o medicamento que deve usar durante a gestação, né, ficar melhor a escolha, e também para explicar, né, ajudar ele a explicar os riscos e os benefícios de utilizar esse medicamento, né, para explicar para a gestante, para a paciente, tá bom? Então, os fármacos hoje eles passam por um rigoroso processo de avaliação da segurança, né, como eu falei para vocês. É feita uma pesquisa clínica, né? E teoricamente eles caracterizam a molécula, o fármaco, né, o medicamento, e avaliam a sua cinética, a sua farmacodinâmica, né, que é a sua ação perante o organismo, o mecanismo de ação dele, a toxicidade dele também, principalmente para gestantes. Então, alguns medicamentos eles podem, né, ter efeitos depois de serem interrompidos, né? Então, eu falei agora um pouquinho para vocês, né? Então, eu falei agora um pouquinho para vocês, abordei de forma geral medicamentos que podem ter efeitos durante, né, o período da gestação, né? Alguns fatores que podem envolver, né,
esse medicamento, mas eles também têm alguns medicamentos que depois de serem interrompidos, eles podem trazer alguns problemas. Então, um exemplo muito comum, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse medicamento, é a isotretinoína, a substância, né, conhecida comercialmente como a Roacutan, né. Então, ela é utilizada para crises de acne bem severa, né, aquelas crises de pele, né, de infecções na pele, distúrbios na pele. Então, elas ficam, né, armazenadas deixa eu só fechar aqui. Então, elas ficam armazenadas, né, na gordura. Deixa eu só fechar aqui. Então, elas ficam armazenadas, né, na gordura da pele, né, e é liberada lentamente. É um processo lento de liberação, né, que ela vai sendo liberada do organismo para poder atuar. Então, a isotretinoína, elas podem causar defeitos congênitos, né, se a mulher engravidar dentro de 2 semanas depois de interromper o medicamento, né, então por isso que sempre que vai ter uma paciente que vai usar isotretinoína, que pelo menos nas 3 ou 4 semanas depois de interromper o medicamento, ela não faça o planejamento de gestação, né? Porque pode acontecer de ter essas malformações no feto, né? Então, sempre tem isso. Vocês podem até, se já não viram, né? Mas pesquisem sobre a bula do medicamento, sobre a receita, né? O receituário de controle especial da isotretinoína. Então, ela já vem, né? A gestante já lá no cantinho do receituário, cortado, né? Como se fosse proibido, né? Tanto para a gestante e para quem planeja também engravidar naquele período após o uso, 3 ou 4 semanas após o uso da isotretinoína, né? Então, pessoal, vou citar para vocês agora aqui, como eu falei, né, alguns medicamentos que são usados, né, durante a gestação, são os mais comuns que a gente tem como relatos, como pesquisas clínicas, né, que são mais utilizadas, e os danos que eles podem causar tanto nas e os danos que eles podem causar tanto na gestante como no feto, né? Então, os medicamentos que é para tratar distúrbios do coração, vaso sanguíneo, né, que são os conhecidos como antihipertensivos, tá bom? Então, eles são medicamentos para, como a gente já conhece, reduzir a pressão arterial. Então, eles podem ser necessários, então, durante a gestação, ou então tem alguma paciente que já faz uso dele, né, anteriormente, a gestação já apresentava índices, né, de pressão arterial aumentada, né, e já faz uso. Ou então a gestação mesmo, ela pode, né, ter agravar um pouquinho a pressão e precisar fazer o uso, né. Então, ela pode haver na mulher o risco de pré-eclâmpsia, né, tem que ter esse cuidado, né, que é um risco que pode ter. Pode reduzir muito o fluxo, né, sanguíneo para a placenta, se tiver, pode ter esse risco, né, e a gente sabe que o fluxo sanguíneo, ele leva oxigênio e nutrientes, né, para o feto através do sangue, né, então a redução pode causar essa diminuição desses nutrientes e desse oxigênio, né. Por isso tem que ter o cuidado, né, e sempre ficar monitorando, né. Exemplos de antihipertensivos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, que são os conhecidos como ECA, né, que são os conhecidos como ECA, e os diuréticos à base de tiazida. Eles geralmente não são administrados a gestantes, né, por conta disso, desses agravos que podem acontecer, né? Que podem causar problemas no feto, como danos ao rim, crescimento inadequado antes do nascimento, né? Que é uma restrição de crescimento do feto, defeitos congênitos, né? Então, isso também pode acontecer. Antidepressivos. Então, a gente sabe que na gestação, né, pode acontecer da gestante apresentar, né,
uma depressão, ou em até mesmo antes disso, ela já faz uso, né, dos antidepressivos, especialmente os inibidores. Uma classe aqui de antidepressivos são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a paroxetina. Né? É um medicamento que faz parte dessa classe. Então, eles costumam ser utilizados durante a gestação. Então, o uso comum deles, né, durante a gestação, pode trazer benefícios e riscos, né? Os riscos, né, é haver defeitos congênitos no coração. Então, assim, se a gestante ela tomar paroxetina, ela deve ser realizado um ecocardiograma, sempre ficar monitorando, tá bom? Principalmente o coraçãozinho do feto ali, para poder ter esse monitoramento, esse acompanhamento, né? Outra classe, pessoal, são, como eu falei, as drogas sociais. O tabaco, né, o cigarro. Então, o efeito mais consistente do tabagismo, que eu vou falar para vocês, tanto do tabaco como do álcool, é uma redução, né, da perda de peso, como a restrição de crescimento, né? Acontece demais, né? O peso fica menor do que de uma paciente que não faz uso, o peso do bebê, né, fica menor do que de um bebê que foi originado de uma paciente que não faz uso de tabaco, né, de cigarro. Defeitos congênitos no coração, no rosto são comuns, né? Pode haver síndrome de morte súbita infantil, pode a placenta se localizar em local incorreto, né? Como uma placenta prévia, um deslocamento prematuro da placenta, uma ruptura das membranas onde contém o feto, né? Um trabalho de parto prematuro, uma infecção uterina, um aborto espontâneo, né? Então, vários riscos, né, pode causar. Então, acredita-se, né, que esses efeitos do tabaco é devido o monóxido de carbono que contém, né, pode reduzir o suprimento de oxigênio aos tecidos do corpo, e a nicotina que pode estimular a liberação de hormônios, né, que causa a constrição dos vasos sanguíneos. E como eu falei para vocês já inicialmente, essa constrição dos vasos sanguíneos vai reduzir, né, vai causar uma redução no suprimento de oxigênio e nutrientes para o feto, né? Então isso é bastante perigoso. Então, atenção também à gestante não ativa, mas também a passiva. A gente sabe que aquele passivo ali, a fumaça, também consegue absorver uma quantidade muito grande, né? Então também atenção, porque pode prejudicar, né? Igualmente quem faz o uso, né? Quem é ativo, tá bom? O álcool, bebida alcoólica durante a gestação, né, como eu falei para vocês. Então, tem pacientes que fazem o uso de bebida alcoólica, né. Então, o que se tem aqui, né, no material, os principais que o álcool pode causar são defeitos congênitos, né, o álcool e o tabaco, né. Então, é recomendado que a gestante se abstenha dessas drogas, né, álcool, cigarro, né, que vai ter uma gestação mais segura, né. São defeitos congênitos, como eu falei, o álcool pode trazer aborto espontâneo, se duplica muito. Os bebês nascem com peso anormal, um pezinho inferior ao peso que se espera daquele bebezinho, né? Nascer um peso normal. Pode acontecer uma síndrome alcoólica fetal, né? Deficiência no cérebro do bebê, né? Um desenvolvimento comportamental anormal, um defeito congênito na face do bebê, né? A cabeça tem a microcefalia, nasce com a cabecinha pequena, né? Então, tem essa série de defeitos, né? O uso, pessoal, da cocaína, também citei aqui para vocês no material, durante a gestação, ela pode causar uma constrição dos vasos, tá? Que levam o sangue ao útero e à placenta, né? Assim, uma quantidade menor de oxigênio e nutrientes chega ao feto, né? Como a gente já sabe. Então, se ela faz uso de cocaína regularmente, o que é que tem os riscos que pode ocorrer? Aborto espontâneo, crescimento inadequado do feto, parto prematuro, defeitos congênitos, né? Tem o uso de opioides também, né? Que usam também durante a gestação, que são aqueles substâncias derivadas do ópio, né? Utilizado para dor crônica, né? E a heroína, são outros tipos de droga também, né? Podem causar aborto espontâneo, a apresentação anormal
podem causar aborto espontâneo, a apresentação anormal do bebê, né? Parto prematuro, né? Também pode acontecer. Então, pessoal, falei pouquinho, né, sobre esses medicamentos mal utilizados e alguns danos que podem causar. Não cito só dos medicamentos sintéticos, né, os medicamentos industriais que a gente já conhece, como eu falei aqui, mas falo também dos fitoterápicos. Então, tem o uso deles também, né, de medicamentos à base de plantas, fitoterápico, né. Então, lembrem-se, né, que eles também têm substância ativa, né, e eles tem substâncias que podem ter efeitos potenciais da mesma forma que os medicamentos sintéticos, né? Então, muito cuidado. Sempre é aconselhável que o médico receite, que o médico faça a indicação deles, né? Não façam por conta própria. Vou tomar um chá, vou fazer o uso de um chá, né? A gestante tem muito disso. Vou fazer o uso de um chá aqui para cólica, né? Aquele chazinho dele tem substâncias ativas, né? E podem atingir o feto, como a gente já falou no começo. Então, pessoal, para finalizar, né? Já tá chegando a um tempo aqui limite. Então, a atuação do farmacêutico nesse uso de medicamentos, ele vai oferecer uma importante e um inovador desempenho, né? Um papel muito importante na equipe profissional junto com o médico, né? Para trabalhar no aconselhamento, nos efeitos colaterais, no acompanhamento farmacoterapêutico que é feito hoje. A gestante faz o uso do medicamento, então o farmacêutico ele pode estar juntamente com o médico acompanhando o uso daquele medicamento quanto os efeitos colaterais, né? Quanto a esse acompanhamento, né? Então, é sempre aconselhável que a gestante ela converse com o seu médico sobre os medicamentos que vai ser utilizado. Ele, com certeza, né, o médico ele vai dar as informações necessárias. Se caso ela quiser fazer o uso de algum medicamento, de algum fitoterápico também, ou até suplemento, né, suplemento dietético, converse com o médico, né? Sempre é aconselhável que ela converse com o médico, que ela tire todas as dúvidas e informações necessárias, né, sobre o uso, tá? Então, outra, né, para finalizar, nunca se automedique, a gestante nunca pode se automedicar, né? Náuseas, enjoos, enxaquecas, reações alérgicas são comuns no período da gravidez. Isso é comum, isso não é uma doença, não é para tratar como uma patologia, né? Não, isso acontece, né, devido ao período que ela está passando, né? Então, tem mulheres que passam por problemas de hipertensão, diabetes gestacional, então tem que ter precisa fazer o uso necessário de medicamento, né? Mas com acompanhamento e indicação do médico, nunca por conta própria, tá bom? É sempre ideal e aconselhável a gente poder dar essa informação e orientação, né, profissionais de saúde para a gestante, tá? Muitos analgésicos, né, pode causar problemas para o feto, né? E até uma simples dipirona, né, pode causar um problema, né, uma toxicidade para o feto, né? Conseguir atravessar a barreira placentária e tá aí, né, um problema exposto, né? Então, apenas o médico ele vai poder avaliar a paciente, ele vai indicar uma dosagem correta, o tempo necessário para aquele tratamento, para resolver os problemas, né, que estão havendo ali naquele período gestacional, né? Vai ficar acompanhando, se precisar modificar, suspender ou então prolongar o uso do medicamento, o médico, o obstetra, ele vai dar essas informações e essas orientações, ok? Para finalizar, quero agradecer a atenção de todos vocês, né? Reforçar aqui sobre os cuidados nessa pandemia, né? Continue com os cuidados, evite aglomerações, o uso do álcool em gel, da lavagem das mãos, né? O uso das máscaras. Então, continue se cuidando, pessoal, tá? E desejo boa sorte a todos, né? Então, um bom proveito para as outras palestras que estão havendo, os mini cursos, né? E tudo de bom para vocês. Obrigada.
Tudo de bom.